convidar tu que estás aí em casa que pudesses repetir esta estrofe para que pudéssemos falar à nossa própria vida, em nome de Jesus, dizer que Ele é um Deus de milagres, é um Deus de promessas, Ele é um caminho no deserto, Ele é luz na escuridão. Esse é quem tu és. Tu és o mesmo ontem, tu és o mesmo hoje e tu és o mesmo até à consumação dos tempos. Tu és o mesmo agora e estás operando milagres, estás operando salvação, tu estás fazendo coisas maravilhosas na nossa vida. E por isso, Senhor, queremos agradecer-te, queremos orar-te, Pai, no nome de Jesus, pela Tua palavra, Senhor, que vamos receber, Senhor. A nossa confiança está colocada em Ti, levantamos os nossos olhos ao alto, Senhor, colocamos os nossos olhos nessa cruz, Senhor, sabemos que está vazia, sabemos que Tu, Senhor, fostes vitorioso e fazes de nós vitoriosos, sabemos que Tu, meu Deus, ressuscitastes, não está morto, estás vivo, ascendeste, estás sentado à direita do Pai. E, Senhor, apesar destas circunstâncias, meu Deus, é tudo uma questão de perspectiva, de confiança e de fé. Meu Deus, Tu estás aqui. Tu és o nosso Deus. Senhor, e maior és Tu do que aquele que está no mundo, maior és Tu do que qualquer circunstância, Senhor. Por isso queremos pedir que a Tua palavra, meu Deus, venha, meu Deus, venha desafiar-nos, Senhor, venha instar-nos, venha transformar-nos. E qualquer que seja a circunstância que estejamos a passar, a nível circunstancial, pessoal, Senhor, e também a nível da nossa comunidade, meu Deus, que sejas Tu, meu Deus, a manifestar-te no nosso meio. Por isso agarramos às Tuas promessas, Senhor, porque sabemos que tudo aquilo que sai da Tua boca não volta a Ti vazio, senão produzirá o fruto para o qual Tu enviastes, Pai. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. É um privilégio estar convosco e fazemos esta primeira experiência. Há muita gente que provavelmente, eu não sei quantos, não é isso o importante é que a mensagem da palavra de Deus alcance a muitos para que haja a maior probabilidade de que seja Jesus, o Verbo feito carne, a tocar as vidas, a infundir ânimo, alento, a transformar os corações, a sarar feridas, a libertar aqueles que estão oprimidos, a curar aqueles que estão doentes e a trazer salvação àqueles que estão em opressão e que ainda não conhecem o caminho, a verdade e a vida. Por isso eu queria, de parte de Deus, algo que eu tenho estado a meditar nestes dias, induvidavelmente baixo da primícia de que é ansiedade, porque ao fim e ao cabo não vamos ser hipócritas, não é uma questão somente de fé, porque temos fé e confiança, mas várias vezes a nossa alma, o nosso ser é assolado com ansiedades acerca do que é que vai ser amanhã, somos bombardeados com notícias, somos bombardeados com postagens nas redes sociais, na internet, com especulações, com probabilidades de, enfim, isto agora vai haver um segundo brote, as vacinas estarão para o ano, não estarão. Uns dizem que provavelmente o vírus foi criado, não veio dos animais. Todas essas coisas, ao fim e ao cabo, aquilo que nós falamos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vemos, a forma como reagimos, tem que ver muito com o nosso estado de espírito, o nosso estado de ânimo, mas ao fim e ao cabo há sempre uma ansiedade e essa ansiedade, queiramos ou não, tem sempre alguma raiz em medos que estão no nosso coração. E eu queria ancorar o início desta exposição da palavra cujo título eu pus base à escritura da segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, seu discípulo. Paulo estava prestes, ele sabia que estava prestes a ir com o Senhor e estava, por assim dizer, Paulo estava a deixar um testamento que é visível, um testamento à igreja, porque depois há vários testamentos dos discípulos que estiveram com Jesus, mas neste caso Paulo, que foi um homem usado por Deus para escrever várias cartas e para iniciar várias igrejas, Timóteo estava-lhe a deixar um testamento, não só ele, senão a igreja, e Timóteo era um rapaz jovem e que, ao ver que Paulo estava preso e que enfim, que
que prontamente, provavelmente, iria com o Senhor, ele tinha alguns medos. O que é que vai ser agora quando um dia o Paulo já não tiver? O que é que vai ser da minha vida? Como é que vai ser? Como é que eu vou encarar esta igreja e estas situações, não é? E então, ele escreveu-lhe na 2 Timóteo, fazendo-lhe recordar a fé da sua avó, da sua mãe, e fazendo-lhe recordar que ele não tinha recebido, enfim, aí vamos a esse versículo, mas fazendo-lhe recordar que ele tinha-lhe imposto as mãos, e diz no verso 7, porque Deus não nos deu um espírito de temor, noutras versões bíblicas diz literalmente não nos deu um espírito de fortaleza, noutras versões diz de poder, e de amor, e de moderação, noutras versões bíblicas diz de mente sã. Então o título desta mensagem é Medo versus Fortaleza, Amor e Mente Sã. Mais que nada, hoje em dia, precisamos de fortalecer-nos e precisamos ter a ferramenta, que é sobre todas a ferramenta que vence todas as coisas, que é o amor. O amor vence tudo. O amor é aquilo que nos pode fazer mais fortes, e o amor é aquilo que nos pode trazer um equilíbrio à nossa mente, fazer com que a nossa mente seja sã, e isso significa que sejamos moderados. E tomemos isto, ou seja, isto é o verso base, mas em seguida eu queria levar-nos a outra escritura que Paulo escreve também num período em que ele está preso. E preso, nestes dois momentos, Paulo encontra-se preso. Hoje as pessoas têm um sentimento que estão presas, porque estão, de alguma maneira, eu agradecia aos poucos que aqui estão, por favor, que respeitassem a exposição da palavra, são poucos e estão sempre a conversar. Agradecia que, ou seja, minimamente que haja algum tipo de... A palavra de Deus é a palavra de Deus, depois podem falar aquilo que quiserem. E as pessoas hoje em dia têm um sentimento preso, e no outro dia havia alguém escrevia, um daqueles homens que esteve preso pela PIDE, esteve preso em Peniche, esteve preso em vários sítios, teve vários anos preso, e ele, uma das coisas que escrevia bom, para ele, que as pessoas hoje em dia se sintam limitadas por não poder fazer certas e determinadas coisas, era quase como uma afronta, porque ele realmente esteve privado de ver a luz do sol, esteve totalmente encarcerado por largos meses em solitária e por vários anos sem poder mexer-se mais do que uma pequena cela, não é? E hoje, nós que estávamos tanto acostumados a tantas liberdades, e aqui Paulo estava nessa circunstância, ele estava preso. E muitas pessoas hoje têm um sentimento de estarem presas, foram privadas das liberdades, foram privadas de sair, está naquilo que se chama hoje a quarentena, e Paulo estava nesta situação. E então ele aqui a Filipenses escreve assim, regozijai-vos sempre. Ou seja, um homem que estava numa situação muito pior que a nossa, dizia, bom, alegrados, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, significa, ele enfatizava, vamos alegrar-vos, regozijai-vos. E depois voltava aqui e dizia, seja a vossa moderação, ou seja, sejamos moderados, que a vossa moderação seja conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Ele estava a afirmar, embora eu esteja preso, embora eu esteja a passar por uma circunstância que não tem nada, neste caso não tinha nada a ver com o Covid, mas vamos aplicá-la a esta circunstância que estamos a viver a nível global e mundial. Embora o vírus esteja por todo lado e nós tenhamos que estar numa situação que aparentemente não nos agrada e possamos considerar como uma reclusão, perto está o Senhor de nós. E porque perto está o Senhor de nós, nós devemos estar alegres, devemos alegrar-nos. E continua a dizer, não andeis ansiosos. A ansiedade cria e gera medo, pânico. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo... Diz comigo, em tudo, aí em casa, em tudo, sejam os vossos pedidos. Qualquer pedido que nós tenhamos, sejam conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, quanto às demais coisas, aqui está a dizer, aquilo que pode gerar ansiedade sobre aquilo que tu pensas acerca do futuro, sobre aquilo que tu podes pensar que necessitas, leva isso ao altar da graça de Deus, deixa que Deus o conheça,
Em oração, em súplica, agradecendo-lhe de antemão, confiante que Deus te o vai conceder. E o que é que isto vai produzir? Vai-te produzir paz. E essa paz vem de Deus, que excede o teu entendimento. Tu não o podes entender, não o podes produzir, este mundo não o pode produzir, nada das circunstâncias que te rodeiam pode produzir. E isso o que é que faz? Faz com que o teu coração esteja guardado e os teus pensamentos em Cristo Jesus, na sua palavra, nos seus caracteres, naquilo que Ele é, na sua identidade. E então depois começa a dar um conselho, que eu de antemão entendo que era aquilo que Paulo fazia. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro. Paulo estava preso, mas Paulo não pensava mal sobre aqueles que o oprimiam. E dizia, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisso pensai. E diz, e aquilo que também aprendestes, e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Amém? Então, vamos começar a desglossar isto aqui de uma maneira assim um bocadinho mais rápida para chegarmos ao fim da mensagem. Ou seja, primeiramente, aquilo que me chama mais a atenção é, parece-me incrível como um homem preso possa sentir-se alegre. Se nós, hoje em dia, angustiamos-nos por estarmos num apartamento ou numa casa, mas ao fim e ao cabo ainda temos a liberdade para ir à farmácia, ou para ir aqui, ou para ir ali, e alguns, inclusive, para ir a trabalhar. Então, basicamente, aquilo que Paulo estava a mostrar-nos é uma coisa. As nossas atitudes externas simplesmente têm que refletir aquilo que há no nosso interior. E Paulo, apesar de estar preso, ele tinha paz, ele tinha segurança, ele estava com o seu Deus, por isso ele alegrava-se, ele estava alegre. E por isso ele aconselhava às demais pessoas que se alegrassem também. Às vezes nós, no nosso dia-a-dia, começamos a tomar em conta atos e factores que não são muito importantes e tomamos como se fossem importantes. E isso é aquilo que nos aflige, e isso é aquilo que nos rouba a alegria e a força do Senhor. Eu vou pôr isto numa palavra muito simples, chama-se mesquinhez. Não sejamos mesquinhos, porque a mesquinhez, a nossa mesquinhez, ao pensar, ao analisar aquilo que está à nossa volta, pode-nos roubar a alegria. Não sejamos mesquinhos. Ao contrário, sejamos benevolentes. Sejamos benevolentes e demos sempre o benefício das dúvidas às circunstâncias e às pessoas, porque isso é aquilo que Paulo, quando termina no verso 8, começa a dizer: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é puro, tudo o que é honesto, essas coisas é nas quais devemos pensar. Por isso, devemos pensar que devemos buscar ser moderados. Ser moderado é ser amável, ser razoável, ser criativos para com todos. Não procurar, inclusive, se alguma coisa nos afeta, não procurar vingar-nos das coisas. Não é? A palavra de Deus diz, pois, não vos preocupeis porque a vingança é minha, diz o Senhor. Sim, às vezes sabemos que há coisas que são injustas na vida. Claro que sim. Mas a vingança é do Senhor. Deus vinga os seus filhos. As coisas vêm ao tempo de Deus. Hoje, numa sociedade que tem sido ancorada em muitos direitos e de que hoje é privada de muitos direitos, começamos a ver que, na realidade, nem os direitos nos podemos ancorar a eles para reivindicá-los. Inclusive, ontem havia num jornal como, inclusive, uma das sociedades que possamos, enfim, um país que possamos dizer que é considerado primeira linha na Europa, que é a Alemanha, já andavam gente a reivindicar que queriam estar juntos para verem um concerto. Enfim, é irrisório, mas tantos direitos. Mas será que não é melhor sermos razoáveis e pensar que, na realidade, temos mais obrigações uns para com os outros e principalmente para com Deus? E isso é ser moderado, é ter bom senso, é ter senso comum. Quando entendermos que é um privilégio termos vida e é um privilégio termos salvação, então provavelmente os nossos direitos começamos a tomá-los como privilégios e como devoção
de poder edificar o mundo onde vivemos, edificar as vidas e aquilo que está à nossa volta, e não vamos tomar as circunstâncias como uma oportunidade para reivindicar ou para expressar os nossos direitos. Porque ao final os nossos direitos, às vezes, grande parte das pessoas nem sabem quem é que os conquistou e que preço é que tiveram que pagar por isso. Na realidade, não sabemos o preço, quanto custou o preço da cruz de Jesus Cristo, mas a realidade é que foi paga. Então, andemos dignamente conforme a vocação do qual fomos chamados. E a razão da qual estamos ansiosos por o que há de vir, na realidade, é porque não estamos agradecidos por aquilo que já temos. Por isso estamos sempre a reivindicar. Por isso estamos sempre a encontrar injustiças. Por isso estamos sempre a encontrar métodos de comparar-nos com A ou com B. Porque não estamos agradecidos pelo aquilo que Deus nos deu. Por isso Paulo dizia que não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes de fazer conhecer os vossos pedidos diante de Deus pela oração e súplica, e termina com a ação de graças. É dizer, leva diante de Deus aquilo que tu necessitas, agradece-lhe, e então ficarás cheio de paz. Porque tu já estás a agradecer, estás agradecido, então isso faz com que a ansiedade seja removida do teu coração. Quando o teu coração está continuamente cheio de ansiedade, é porque não estás agradecido por aquilo que Deus já te trouxe à tua vida. E então o que é que acontece? Se não estás agradecido por aquilo que Deus já te trouxe, então porquê é que Deus te irá acrescentar mais? Essa é a pergunta que eu te deixo. Na realidade, grande parte das ansiedades que temos é porque não há gratidão por aquilo que Deus já fez. E para nós, e eu penso por mim mesmo, não vou pôr uma palavra na minha boca que não provenha de mim mesmo e que não possa identificar-me com ela. Parece ser impossível não estar ansioso por nada. Porque, na realidade, aquilo que nos rodeia é uma situação muito complexa. Mas também entendo outra coisa. À medida que oramos, as preocupações, as ansiedades desvanecem-se. Porque à medida que oramos, começamos a vincular-nos com o Senhor. Começamos a tomar a sua carga, o seu fardo, e começamos a partilhar aquilo que nos assola com Ele. E aquilo que nos assola não é nada para Ele. E aquilo que nós tomamos dele é ligeiro, é suave. E então começamos a ter paz. Então já parece que enfrentamos as circunstâncias exatamente como dizia Paulo, ficaremos cheios de paz. A paz que excede todo o entendimento. Entendamos que Jesus Cristo, quando anunciava aos seus discípulos que ia deixá-los, ele disse-lhes logo, deixo-vos a minha paz e a minha paz vos dou. Entendamos que foram as mesmas palavras que Jesus Cristo lhes disse a primeira vez que lhes apareceu, que eles estavam fechados em casa, depois de lhes mostrar as mãos, ele disse-lhes, em João 21, disse-lhes, outra vez vos digo, paz seja convosco. Porquê? Porque ele sabia que eles tinham ainda dúvidas. E quando há dúvidas, as dúvidas ao fim e ao cabo são sinónimos de ansiedade. Quando nós temos ansiedade em relação a uma questão, o que é que isso gera no nosso coração? Uma dúvida. Será que é verdade? Será que não é verdade? Será que vai haver cura? Será que não vai haver cura? Será que vai haver vacina? Será que não vai haver vacina? Então, Jesus Cristo diz, sim, estão aqui as minhas chagas e agora vos digo, a paz seja convosco. Para quê? Relacionem as mesmas palavras que eu vos disse antes que vos avisei que eu iria ser crucificado e que iria ressuscitar. Eu disse, a paz vos deixo e a paz vos dou. Não como a do mundo, mas tendo bom ânimo, porque eu venci ao mundo. Então, eles automaticamente correlacionaram essas pazes e disseram, ok, dissipou-se a dúvida, paz. E a paz que sobrepassa todo o entendimento. E a verdadeira paz, entendamos uma coisa, não se encontra na ausência de conflitos. Não se encontra nas boas intenções. A verdadeira paz é produzida por saber quem é Deus e que Deus está conosco e que Deus tem controle sobre cada situação de conflito, sobre cada circunstância, sobre cada problema
Deus é soberano. E quando sabemos isso, isso é aquilo que começa a produzir paz, porque começamos a comunicar-nos com o nosso Deus, com o nosso Senhor e com o nosso Salvador. O não ter situações de conflito, o não ter situações e circunstâncias de dificuldade, isso não é paz. Isso não é paz. Porque ao fim e ao cabo, basta-nos nós mesmos para termos falta de paz. Porque nós mesmos temos conflitos internos. Então, temos que entender ao fim e ao cabo que a nossa cidadania no reino dos céus está assegurada e o nosso propósito está determinado. Porquê? Porque Jesus Cristo venceu na cruz do Calvário. Jesus Cristo depois venceu, ele foi ao Hades e venceu aí. Ele baixou e depois subiu ao alto, levou as chaves da vida e da morte e depois a seguir ascendeu. Ele venceu todas as coisas e ele fez-nos copartícipes com ele. E é essa paz de Deus que pode guardar o nosso coração, conforme Paulo dizia, de toda a ansiedade. E agora temos que entender, e eu vou mencionar 4 ou 5 pontos aqui, rapidamente, acerca de tempestades, e buscando 2 ilustrações da Bíblia muito simples, acerca de tempestades, porque ao fim e ao cabo podemos considerar isto como o Corona Storm, ou a tempestade Corona, que ao fim e ao cabo já era anunciada já há muitos anos, desde 2011, 2012, vários cientistas, inclusive vários políticos e outras pessoas de renome internacional falavam sobre um novo vírus que iria surgir e que seria airborne, enfim, e há vários documentários que falam sobre isso, e hoje a mente das pessoas começa a especular e cria estas situações de ansiedade, situações, enfim, e depois isto começa a contaminar e começa a falar uma coisa e especulam outra, e isto ainda gera mais situações no coração das pessoas. Aquilo que nós deixamos entrar pela mente determina aquilo que expressamos em palavras e em ações. Aquilo que nós deixamos entrar, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós lemos, com quem conversamos, vai determinar como processamos a informação e isso, ao fim e ao cabo, determina aquilo que dizemos e como agimos. Por isso é que Paulo diz que tenhamos pensamentos puros. Por isso é que Paulo diz, ok, ser honesto, ou seja, se estás numa situação de fragilidade, não queiras mostrar que és o duro. Se tens uma situação de ansiedade ou de enfermidade, pois há que reconhecê-la, exatamente para que unidos procuremos a força. Trata de ser justo, ou seja, não justo na tua própria justiça, porque na nossa própria justiça vamos sempre passar por cima de alguém. Porque nós somos, ao fim e ao cabo, todos nós temos um elevado grau de orgulho ou de egoísmo. Tratemos de ser puros, tratemos de ser amáveis, boa reputação, mas é evidente que todas estas coisas só as conseguimos fazer debaixo da soberania, debaixo da autoridade, debaixo do controle de um Cristo crucificado. Significa que temos que substituir os nossos próprios materiais por os materiais divinos, que esses sim são úteis. Tens problemas em ter pensamentos puros, é porque os tens impuros ou impróprios. Examina, pois, o que é que estás a deixar entrar na tua mente. Examina o que é que tu vês. Examina que música é que tu escutas. Examina com quem é que tu falas, que tipo de conversas é que tens. Examina. E substitui esses materiais. Provavelmente substitui com quem conversas. Provavelmente terás que substituir companhias. Provavelmente terás que, em vez de leres a revista da Olá ou a revista da Cristina, terás que ler mais a Bíblia. Em vez de passares mais tempo nas redes sociais, provavelmente terás que passar mais tempo no aplicativo do YouVersion, por exemplo. Em vez de passares a ver os YouVloggers desses que são cheios da piada, provavelmente terás que, sei lá, ver algumas conferências de pessoas, não sei lá, ver os programas que nós passamos na internet acerca da Palavra de Deus, ver a TV Solidária, não sei, ver alguma coisa que edifica a tua vida. E depois Paulo termina por dizer que não é suficiente com escutar ou ler a palavra. Ele diz, pois, vê daquilo como eu caminhei convosco, ou seja, é necessário que a palavra seja posta em prática na nossa vida. Ou seja, é fácil ouvirmos uma pregação, até é fácil, se nós quisermos elaborar uma pregação,
com algum... É fácil agarrar e montar uma homilética, mas colocá-la em prática requer um esforço de graça bastante mais vinculativo, mas na realidade é esse esforço de graça vinculativo que produz o fruto. Porque a palavra deve conduzir-nos à obediência, e essa obediência é aquilo que ao fim e ao cabo manifesta a alegria do Senhor. Ou seja, e o que Paulo ao fim e ao cabo estava a descrever na sua segunda carta a Timóteo, depois de lembrar-lhes, ele estava-lhe a dizer, antes do versículo 7, desperta o dom de Deus. E na realidade temos que nos lembrar uma coisa, no meio destas circunstâncias que estamos a viver. Temos que despertar o dom de Deus que existe em ti. Em ti existe um dom de Deus. Assim que desperta-o. Deus não te deu um espírito para que estejas ansioso, para que estejas com medo. Deus deu-te um espírito de fortaleza, de poder. Deus deu-te um espírito que é um espírito de amor. Deus deu-te uma mente que é uma mente moderada, uma mente que é uma mente sã. E eu queria levar-nos a ler uma escritura de Romanos 8, que nós gostamos sempre de dizer que todas as coisas que podemos em Cristo nos fortalece, enfim, todas as coisas operam para bem, mas eu vou ler alguns versos salteados para não ler toda esta porção, mas todos nós conhecemos, antes de entrarmos nos 4 pontos da tempestade do corona, em Romanos 8, Paulo, falando à igreja de Roma, uma igreja que estava continuamente a ser perseguida, enfim, terrível a persecução que sofreram estes homens do caminho em Roma, e eles diziam: diremos, pois, estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos os nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Era uma pergunta. Então eles dizemos: que diremos, pois, todas estas coisas? Se Deus é por nós, quem é que será contra nós? Amém. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Cristo é quem morreu antes que nos surgiu dos mortos, que está Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? E começa a falar sobre tribulação, sobre angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Agora podíamos atualmente dizer-lhe: bom, será o corona? Será o Covid? Será o SARS não sei quantos, ou não sei o que ele tem um outro nome que eu já nem sei. Como está escrito, por amor de ti somos entregue à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas diz, mas em todas estas coisas, quando nós falamos todas, é a lista que vem do verso 34 até ao 35. Okay? Não vou enumerá-las todas, senão perco aqui uns minutos. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio de quem? Daquele que nos amou. Nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem coisas futuras. Okay? Começa aqui a dar um listado de coisas, ou seja, inclusive coisas divinas. Ou seja, a morte é certa, a vida é certa, os anjos existem, os principados existem, o presente temos que o viver, o futuro também, as potestades também existem, as alturas também, as profundidades também. Nem qualquer criatura nos poderá separar do amor de Deus, vírgula, que está, aqui é que está a chave. O amor de Deus que está, é que nós erramos muito na nossa forma de pensar. Nós pensamos que o grande amor de Deus está em que nós amamos a Deus. Não. A chave de todas as coisas é que nós, estando ainda mortos em delitos e pecados, Ele amou-nos primeiro. Amém? E então diz que o amor de Deus, ninguém nos pode separar do amor de Deus, não é porque nós o amamos, é porque Ele está amando-nos. Amém. Vai continuar a amar-nos. Amém. E Ele vai sempre amar-nos. Apesar de nós mesmos, apesar das circunstâncias. E Ele sabe que nós vamos falhar no meio das circunstâncias. Ele vai ainda amar-nos. E Ele vai estender-nos a mão. Tal como estendeu a Pedro. E aqui está a falar de 2 tipos de coisas. Há aqui 2 tipos de coisas. Há as coisas que nós necessitamos ver a operação de Deus, que são coisas que têm a ver com a paz, com a confiança, com a fé, com a humildade, com a mansidão. E há as coisas
que têm a ver com uma espécie de ondas de tempestades para a nossa vida, não é? Que é, fala sobre as tribulações, as angústias, as perseguições, a fome. Isto são coisas que têm a ver com o cotidiano em geral. São coisas que não têm origem em Deus, nem têm origem num relacionamento com Deus. Ok? Todas as coisas estão debaixo da sua soberania, estão debaixo da sua vontade. Mas eu queria considerar estas coisas, de acusação, de condenação, de tribulação, como espécies de tempestades. Como esta tempestade, toda a gente diz não, e já vêm muitos com a escatologia a dizer não, é isto, é outro. Claro, isto. Mas é que, se nós olhamos para o século passado até agora, já caros amigos, caros escatólogos da internet, já sabemos que estamos no tempo das dores há muito tempo, não é? E as dores de parto, eu não sou senhora, como é obviamente podem olhar para mim e sabem que eu não sou senhora, nem graças a Deus nunca vi a minha senhora a dar à luz, porque seria um conflito para a minha pessoa ver a minha senhora a dar à luz. Não estou interessado, nem gosto de ver os programas da televisão que põem as senhoras a dar à luz. Será um mistério muito bonito, mas é para os médicos. Eu não sou médico, essa não é a minha vocação. Não estou interessado. É uma coisa que não entra nos meus paradoxos mentais. Provavelmente, enfim, aquilo tem muito sangue, eu não gosto muito de sangue, essas coisas todas, assim. Causa-me um bocado de conflito, não é? Então o que é que acontece? Mas eu sei que tenho algum conceito daquilo e sei que há contrações, há dores, sei que se rompem as águas, há um sistema, não é? E as dores cada vez são mais intensas. Então, as dores cada vez são mais intensas. Mas agora não fazemos disto. Não, ainda não está montado do anticristo, ainda não se começaram a abrir os selos. Cuidado, hein? Mas sim, é mais uma tempestade. Então, em Marcos 4, esta mesma tempestade que eu vou falar está escrita em Mateus 8, em Marcos 4 e em Lucas 8, ok? Diz que naquele dia já era tarde e Jesus disse-lhes aos seus discípulos: passemos para o outro lado. Significa, é tempo de passarmos para o outro lado. É tempo de mudarmos de mentalidade. E eles, deixando a multidão, levaram como estavam no barco e haviam com ele também outros barcos. Se levantou a grande tempestade. Uma tempestade. Não sei se podia ser acusação, se podia ser tribulação, se podia ser angústia, porque a angústia foi criada e a ansiedade porque havia o Covid, não sei. Definitivamente nesta altura não havia o Covid, mas podemos enquadrá-lo neste momento, ok? Podemos fazer disto uma hipérbole para enquadrá-lo neste momento e servir como uma lição neste momento. Ele, porém, estava na popa a dormir sobre a almofada, ou seja, estava a dormir, Jesus estava a dormir, e despertaram-no e perguntaram-lhe: Mestre, não se dá que pereçamos? E levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te, e cessou o vento e fez uma grande bonança. Ainda não tendes fé? Encheram-no de grande temor e diziam uns aos outros: quem porventura é este? Ou seja, eu quero chamar a atenção simplesmente a este verso aqui ao fim, e vamos ler acerca de outra tempestade e depois continuamos. Quem porventura é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos ver, esta malta andava com Jesus todos os dias. E agora perguntam: quem é este? Hã? É a mesma coisa de que nós tínhamos aceito Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, andemos com Ele, vamos por dias ou anos, independentemente daquilo que seja, e de repente agora, no meio desta circunstância toda, digamos, quem é este? Provavelmente não porque ele tenha parado o Covid, mas, digamos, quem é este que permita que o Covid faça este estrago ao mundo, não é? Pensamentos exagerados. Perdoem-me se não quero ferir nenhuma suscetibilidade. Mas eu queria agora levar-nos a outro tipo de tempestade, ou melhor, outro tipo de situação. Nesta casa, esta conhecem todos também, principalmente a malta que foi à escola dominical, que é a situação de Jonás, não é? Quando o Jonás, que era o filho de Amitai, está escrito no livro de Jonás, capítulo 1, o Senhor diz para ele levantar-se e ir à cidade de Nínive e clama contra ela porque a sua malícia subiu até mim. Jonás, porém, levantou-se e, para fugir da presença do Senhor, quis fugir, não foi obediente, para Tarsis, e descendeu a Jope, achou aí um navio que ia para Tarsis, e então pagou, pôs a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, da
para fugir da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um grande vento. Aqui, o Senhor lançou sobre o mar um grande vento porque o Jonas estava a ir de encontro à ordem que Deus lhe tinha dado. E fez-se no mar uma grande tempestade. Digam aí em casa, fez-se uma grande tempestade no mar. Porquê? Porque ele estava a ser desobediente ao Senhor. De modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros tiveram medo e clamavam cada um ao seu Deus. Evidentemente, idólatras. E alirraram ao mar a sua carga que estava no navio para aliviarem. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitar, dormia com um sono profundo, dizendo, olha, isto tem que ser de forma indolente. Seja aquilo, ele não deve ter dito seja aquilo que Deus quiser, porque ele, enfim, estava totalmente a ir contra a vontade de Deus. O mestre do navio, pois, chegou-se a ele e disse-lhe, estás fazendo tu que dormes, levanta-te e clama ao teu Deus, talvez ele assim se lembre de nós, para que não pereçamos. Eu agora aqui não vou seguir com a história de Jonas, toda a gente sabemos que a baleia engoliu Jonas, o Jonas andou lá 3 dias e depois a baleia cuspiu e ele terminou por ir fazer aquilo que tinha que fazer. Amém? Sim, essa não é... Mas vemos aqui Jonas a dormir e vemos Jesus a dormir. E existem 2 tempestades. Agora, aqui há 2 tipos de situação. Jesus dormia, porquê? Porque ele sabia o lugar onde tinha que estar e estava confiado totalmente daquilo que ele era e que tinha que fazer. Ele tinha um sono de confiança e de segurança. O que é que isto nos ensina? Ensina-nos que nós podemos, como diz o salmista, podemos dormir confiados. No meio desta tempestade, vamos chamar-lhe o Corona Storm. Porque Deus irá guardar-nos. Evidentemente eu não estou a minimizar as coisas. Teremos de tomar as precauções todas necessárias e respeitar, evidentemente, aquilo que as autoridades nos pedem para fazer. Agora, Jonas dormia um sono de complacência. Aqui. E há muita gente que dorme complacentemente com isto, de uma forma, isto já se verá. Assim muitos dormem com complacência. Muita gente está com complacência. Entendamos que dormir, esta figura de dormir, não é um estado físico, mas é um estado de ausência, é como que uma anestesia. E muitas pessoas encontram-se anestesiadas, encontram-se num estado de insensibilidade espiritual, porque eles não entendem as ordenanças de Deus para as suas vidas. Quando em Mateus 13, 24 diz que propôs-lhes uma parábola dizendo o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, os homens adormeceram, não a trabalharam. E muita gente hoje em dia está adormecida na igreja e não entende que na realidade todas estas coisas vêm ao fim e ao cabo para despertar, como Paulo disse a Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti, que foi posto por imposição de mãos. A boa semente, a palavra. E a palavra está a trazer para que tu despertes, para que vejas que tudo isto veio, porque ao fim e ao cabo, a igreja em si está a negligenciar o dom de Deus. Está provavelmente muitos a deixar-se tomar pelas filosofias, pelas diferentes manipulações de informações que existem neste mundo acerca das doenças, acerca disto e acerca do outro. Há muito cristão que hoje está em estado de ansiedade. Devemos estar à luz da palavra verdadeira, da sã doutrina do Evangelho. Não devemos disparar-nos em escatologias e em profecias loucas, mas devemos ser sóbrios, devemos tomar esse espírito de fortaleza, fortaleza na palavra, no amor, saber que Cristo, isto é, que Cristo, como termina por dizer Paulo no capítulo de Romanos, nada nos separará, porquê? Por Cristo, isto está, o amor de Cristo está em Jesus Cristo, Ele ama-nos incondicionalmente. Agora vemos que naquela tempestade, vemos aqui os discípulos a reclamarem, como nós sempre a reclamar. Mas, Senhor, porque é que isto nos veio? E porque é que muitas vezes acontecem coisas? E porque é que muitas vezes nós muitas vezes somos causadores de
tempestades, e não estou a falar de uma tempestade a nível global, mas estou a falar a nível de circunstâncias da nossa vida mais pessoal, mais individual, mais a nível dos círculos em que nós nos movemos. E há 5 coisas que eu quero falar. Muitas das vezes criamos conflitos, tempestades, ondas das tempestades, pelas palavras que nós falamos. A palavra de Deus diz que as palavras que saem são como espadas, quando saem já não podem voltar atrás. Palavras, às vezes palavras que saem com ira. Às vezes semeamos dúvidas, porque há palavras que saem com dúvidas. Às vezes semeamos medos nas vidas das pessoas. Às vezes semeamos necessidade, e isso causa tempestades. Em Provérbios 6:2 diz: enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Às vezes enredamos e enredamos os outros com as palavras da nossa boca. Por isso a palavra de Deus ensina-nos que toda a palavra que sai da nossa boca seja com graça, para que encontre graça àqueles que nos ouvem e eles possam ser edificados. Em Eclesiastes diz: não te precipites com a tua boca nem com o teu coração se apressa a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Não consintas que a tua boca te faça pecar, nem digas diante do anjo que foi ergo, porque a razão chiraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos. Cuidado com as palavras que dizemos. Podem causar grandes danos. E nós vemos exatamente as palavras deste homem. Nestes 3 relatos, Mateus 8, Marcos 4 e Lucas 8. Vamos a ver, este barco não se podia afundar. Tu achas que um barco onde estivesse Jesus se podia afundar? Impossível. E lá o Salvador, o Criador, o Senhor, o Rei. Achas que o Salvador se podia afligir com as ondas de uma tempestade? Impossível. Nele está todo o poder e toda a deidade. Ele foi o próprio Criador dos céus e da terra, dos mares. Ou seja, não lhe importa a Deus o quanto o mundo pode ser ter abalado. Isso não lhe causa medo. Uma coisa que não existe no carácter de Deus é medo. Ele é fortaleza, poder. Não há uma coisa que existe em nós, pela nossa fraqueza, pela nossa desobediência, é medo e ansiedade. Em Deus não existe ansiedade, em Deus existe certeza induvidável. Agora, quando vemos os 3 términos, ele diz: porquê sois tímidos e ainda não tendes fé? Noutra versão diz: porquê temeis, homens de pequena fé? E noutra diz: onde está a vossa fé? E essa pergunta faz-nos a nós. Na realidade, quando vimos o relato das 3 histórias, todos permaneceram no barco e todos chegaram ao outro lado, à outra margem. Todos chegaram onde era proposto o propósito de chegarem. O propósito que Deus marca, a boa obra que Deus inicia, Ele leva a cabo. Entendemos uma coisa: a obra não é tua nem é minha, a obra é de Deus. E a obra que Deus inicia, Ele termina. Nós iniciamos muitas coisas e não terminamos. Mas aquilo que Deus inicia, Ele termina. Amém? Mas na realidade, todos permaneceram no barco e chegaram à outra margem. Agora, as circunstâncias deste mundo, irmão, não podem afetar a nossa fé, nem a capacidade que Deus tem para levar-nos a alcançar o propósito divino que Ele marcou para as nossas vidas. As circunstâncias vão existir. Há o corona hoje, amanhã pode haver outra coisa qualquer, não sei. Antes do corona já vivemos não sei quantas circunstâncias, mas todas elas operam. Aí vem, sim, todas as coisas operam para bem. É como a vida de alguns irmãos, quando se enfrentam com alguma situação com outro irmão ou com outra circunstância, então aí já parece que se esquecem dos versos da Bíblia, que já, ok, então tu tens alguma circunstância com uma pessoa, algum roço, alguma coisa, isso não vai operar para bem? O que é que vais fazer? Vais desistir? Vais repudiar? Não, isso tem que operar para bem. Isso tem que operar um fruto de justiça. Porque todas, quando Paulo disse todas, são todas as que nós temos algum tipo de influência nelas e aquelas nas quais nós não temos nenhum tipo de influência, como é esta situação.
Agora, temos que entender outra coisa. Nós somos surpreendidos pelas circunstâncias. Deus nunca é surpreendido pelas circunstâncias. Significa, Deus não ficou surpreendido quando a igreja foi perseguida. Não ficou surpreendido. Deus é todo poderoso. Ele é omnipresente e Ele é omnisciente. Ele não ficou surpreendido quando houveram as guerras mundiais. Não ficou, porque a maldade do homem multiplicar-se-á, porque o amor de muitos esfria e a maldade vai a mais. Ele não ficou surpreso quando saiu a peste. Não, nem quando começou a vir o sarampo, nem quando veio a varíola, nem quando houve o SARS, nem quando houve a gripe espanhola. Deus não ficou surpreso. Não pode surpreender a Deus. A humanidade não pode surpreender o Criador. A criação não pode surpreender o Criador. Agora, temos que entender uma coisa. Deus não perdeu o controle. Agora, nós, debaixo da primícia, que Deus não nos deu um espírito de medo, sinónimo de ansiedade, mas Deus deu-nos um espírito de fortaleza, de amor e de menção, não podemos perder nós mesmos o controle de estarmos baixo da poderosa mão de Deus. Segundo, por isso, uma das coisas que mais nos afeta, as nossas reações àquilo que enfrentamos. Às circunstâncias, às provas, às tribulações, àquilo que fazemos no dia a dia. Há pessoas que quando vão fazer as coisas parece que estão a sobrelevar um fardo que não podem, estão sempre estressadas. E depois isso realmente vem-lhes esse sentimento porque pela forma como encaram o dia a dia, não há neles alegria. Por isso Paulo dizia, regozijai-vos. E Paulo estava preso, regozijai-vos no Senhor. Regozijai-vos. As pessoas às vezes devem fazer uma coisa, têm qualquer coisa para fazer e deixam sempre para a última hora. Olha, eu a primeira pessoa, às vezes acontece-me isso. Estou sempre a deixo para a última hora. Depois quando deixo para a última hora, é tudo a correr. Então o que é que acontece? Depois uma pessoa sente-se mais coaccionada e, evidentemente, às vezes os resultados não são aqueles que são esperados, outras vezes, pois o que é que acontece? Pois começamos enfim, pela nossa boca não sai aquilo que é o mais devido, não é? E às vezes o que é que acontece? Quando temos que apresentar o resultado do trabalho a 1 hora e não apresentamos a 1 hora. Vem alguém, chama-nos a atenção, devias ter feito assim, não fizeste. E o que é que acontece quando chamam a atenção? Muitas vezes não reagimos bem. Não reagimos bem, viramos as costas, temos uma má atitude e criamos, claro, isso o que é criar uma tempestade. Porque uma má reação... Bom, mas isso são tempestades do dia a dia. Mas agora temos outra tempestade, que é aquela que eu chamo o Corona Storm. E o que é que isso está a criar no nosso dia a dia? E vou apressar-me para terminar. O que é que isso está a criar? Medo, muito medo. As pessoas, ao fim e ao cabo, falam, mas medo. As pessoas continuamente estão sempre à procura nos Googles, a procurar o que é o Corona, de onde é que veio o Corona, o que é que vai causar o Corona. Estão sempre. Então isso o que é? Medo. O que é que faz o medo? O medo causa uma paralisia. E depois a paralisia, ao fim e ao cabo, é uma paralisia interna que leva a que as pessoas procurem distrações que são, na realidade, que não lhes traz, não cultiva nada de bom nas suas vidas, porque é fazerem tontarias. Vão para o YouTube, fazerem estupidezes e tal, que é para passar o tempo. Então, isso faz com que as pessoas tenham reações impulsivas nas quais elas não refletem bem. Muitas das vezes geram-se confusão. E isso é, na realidade, porque estão a viver um estado de ansiedade e de incerteza. Na realidade, estão a perder a mente sã, estão a perder a moderação. E aquilo que Deus nos pede é que tenhamos não um espírito de medo, mas um espírito de poder, de amor e de mente sã. E uma mente moderada é uma mente que não se cansa, é uma mente que procura o equilíbrio continuamente. É uma mente que no meio das tempestades vai procurar conciliar-se no espírito. E eu quero dizer-te que eu sei que há pessoas que estão cansadas. Eu sei que há pessoas que estão a passar por circunstâncias difíceis, estão a passar por doenças, estão a combater contra câncer, contra cancros. Há pessoas que passam por perdas de pessoas queridas. Há pessoas que perderam o trabalho.
há pessoas que inclusive estão cansadas de religiões infrutuosas, nas quais não veem frutos, dogmas, mais dogmas, mais dogmas. E a palavra de Deus, tirando da mensagem, em Mateus 11, do 27 ao 30, diz: vocês estão cansados, enfastidiados da religião, venham a mim. Jesus Cristo diz: venham ao Senhor, venham a mim, vocês vão recuperar a vossa vida. Vou ensiná-los a que vocês possam ter um descanso verdadeiro. Caminhem comigo, trabalhem comigo, observem como eu faço, exatamente como Paulo estava a dizer, observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Aprenda os ritmos livres da graça. Eu não quero que tu aprendas uma religião, quero que tu aprendas a estar livre na graça. Eu não vou vos impor nada que não seja pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e vocês vão aprender a viver com liberdade e com leveza. Aprenda a viver com Jesus Cristo neste tempo. Se estás sobrecarregado, se estás cansado, aprende a viver com liberdade e com leveza. A sua carga é ligeira, não é pesada. A sua carga é ligeira. Terceiro ponto, para de escutar as vozes erradas, para de ir ao Google à procura dos reportes errados, das especulações erradas, do que diz o A, do que diz o B, e do que tu próprio podes dizer. Às vezes não nos interessa nem a nossa própria opinião, não interessa, porque às vezes nós queremos ter muitas opiniões. Não, é que eu tenho o direito à minha opinião. Porque isso mesmo pode gerar-te ansiedade a ti e ansiedade aos demais. Eclesiastes 7, 20 e 21 diz: tampouco apliques o teu coração a todas as palavras que se disserem, para que não venhas a ouvir o que o teu servo te amaldiçoa, porque o teu coração também já confessou muitas vezes que tu amaldiçoastes a outros. Cuidado! Cuidado, não te ponhas a esquadrinhar, porque essas mesmas palavras que tu podes ouvir podem estar a amaldiçoar-te a ti, da mesma maneira quando tu às vezes destes opiniões disto ou daquilo, também já trouxeste maldição a outros, porque de uma mesma língua procede bênção e maldição. Não precisamos, cuidado. Cuidado com o escutar, com o procurar os posts errados. Irmãos, a perspectiva é muito importante. Uma palavra muito importante neste tempo é a perspectiva. Ou seja, há coisas como a altura, a distância, que nos permitem racionalizar as coisas reais, não as coisas imaginárias. Há um dito que diz: é difícil ver a floresta a ver as árvores. Não consegues. Se tu depois a ver as árvores, não consegues ver a floresta. Tens de dar uns passos atrás e ficar a uma distância para conseguires ver a floresta. Senão, se pões a ver as árvores, não enxergas, não consegues ver. Estás no meio daquilo tudo e isso é o que acontece às vezes às nossas vidas. É preciso dar um passo atrás para ter a perspectiva daquilo. Aquilo que se chama o big picture, a imagem maior. Se nós nos deitamos todas as noites e começamos a preocupar-nos com as especulações daquilo que não conseguimos alcançar, daquilo que não sabemos, a quantificar, a saber, será que posso crer a Deus? Será que não posso? Será que Deus fará? Será que Deus não fará? Então aquilo que vai acontecer é que vamos ficar cheios de medos. Vamos ficar totalmente desregulados. E muitas vezes isso acontece porque damos ouvidos a vozes erradas, e isso acontece que muitas vezes damos ouvidos à nossa própria voz. Quarto e último, as nossas próprias expectativas. As nossas próprias expectativas. Às vezes temos umas expectativas muito elevadas acerca das pessoas. Pensamos, esta pessoa e tal. Às vezes, enfim, faz-me recordar a situação que também está escrita em Mateus, no capítulo de Mateus 26, Marcos 14 e Lucas 7, quando Jesus foi ungido por aquela mulher em Betania, que entrou na casa de Simão, o leproso. E Simão o leproso não recebeu Jesus da maneira de vida, não é? E ela entrou, partiu o frasco de alabastro com unguento, com fragrância, começou a chorar, desatou os seus cabelos. Tudo aquilo não era expectante que fosse acontecido. Ela foi de encontro a todos os rituais que eram naquele então aceitável, como uma mulher soltasse o cabelo, como uma mulher entrasse numa casa sem ser convidada, onde estava um rabino, onde estava um fariseu. Isso não era expectável. E às vezes as nossas expectativas
não estão à espera de algo que Deus vai fazer grandioso. E às vezes nós colocamos expectativas sobre as pessoas que não são aquelas que Deus tem. E esperamos que ocorram certas e determinadas situações e não ocorrem. E isso cria ansiedade. E nunca mais passa isto. E nunca mais vem isto. Esperamos que aconteça outro. Estamos na luta e não entendemos que a luta que nós temos não é contra carne nem sangue, não é contra principados e potestades. E não entendemos que Paulo disse-nos para tomarmos toda a armadura. Estamos numa luta e para isso temos que lutar com toda a armadura. Temos que cingir os nossos lomos com a verdade, vestir a couraça da justiça, tomar o capacete da salvação, o escudo da fé. E temos que lutar essa batalha. Em suma, aquilo que ele estava a dizer é que cada dia que nós nos levantamos, temos que saber que a nossa expectativa está bem, sabemos que somos vitoriosos, mas não te levantes a pensar que não tens que lutar. Somos vitoriosos, aleluia, mas levanta-te com a expectativa que tens que lutar. Independentemente daquilo que seja, vais ter que lutar. E, independentemente da vitória, provavelmente vais receber algum golpe. Mas Deus continua a amar-te. Deus continua a amar-te. E aqueles discípulos disseram, mas não te dá que perecemos? E agora provavelmente dizemos, Senhor, mas tu não te dá que nos esteja a passar esta situação, Senhor? Senhor, mas tu não... Como é que vai ser a saída para isto? Agora diz que Jesus, porque ele tinha um sono de segurança, de certeza, de confiança, ele estava no lugar certo, era a pessoa certa, no barco certo e com o propósito certo. Ele levantou-se confiadamente, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te e aquieta-te. E o vento cessou e a tempestade cessou e fez-se bonança. E foi naquele momento. E nós pensamos, não, isto foi porque eles o despertaram. Não, ele despertou no momento certo. E Deus tem um momento certo. E as coisas vêm no momento certo. E há um tempo de Deus para cada coisa. E há um tempo de Deus para esta situação. E isto é o momento para o qual Deus está a preparar pessoas. E Deus está a alcançar pessoas. E Deus está a despertar a sua igreja. Deus está a despertar, como Paulo disse a Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti. Eis aqui, porque eu impus as minhas mãos sobre ti. Deus está-te a dizer a ti. Eu enviei o meu Filho unigênito à cruz do Calvário para que tu não pereças, mas crês nele. E que por meio dessa sangue pela qual tu foste perdoado, sejas batizado em água e em Espírito. E que tu sejas um dos enviados, tal qual como Timóteo foi enviado por Paulo. Tu não tenhas um espírito de medo nem ansiedade. E que no meio de cada tempestade tu possas ser assegurado. Assegurado que Deus te ama, assegurado que Deus está contigo e que Deus não dorme. Deus não dorme. Até esta hora Ele trabalha, até esta hora o meu Pai trabalha. E Ele está a trabalhar em pós de ti. Ele trabalha no meio das tempestades. Ele trabalha no meio de cada circunstância. Ele trabalha no meio da angústia, Ele trabalha no meio da doença. E há muitas coisas que nós não temos que explicar, que Ele a seu tempo explicará. E Ele a seu tempo revelará. E aqueles que estão mortos com eles vivos estão. Porque somos contados como ovelhas ao matador e estamos mortos a cada dia. Porque com eles reinaremos. E então Jesus Cristo diz aquelas palavras, cessou totalmente. E aqueles mesmos disseram, quem é este? Que tu e eu saibamos quem Ele é. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. Ele é o grande eu sou. Ele é aquele que hoje celebramos. Ele é o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Amém? Assim que se tens alguma oração, levanta ao Senhor. Seja qual seja a tua circunstância. Tiago diz, se tu tens que pedir ao Senhor, pede com fé. Não duvides, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sobrelevada e agitada pelo vento. Não pense
que receberá do Senhor alguma coisa. Amém? Eu quero terminar nesta manhã a que possamos orar. Tu aí em casa faz a tua oração. De acordo àquilo que Deus coloque no teu coração. Faz a tua oração. Mas faz com fé, acreditando que Deus está contigo. Que esta palavra, Deus é para ti. Que Deus está ao teu lado. Que Deus está no teu coração. Faz uma oração de fé com Deus. Ele não te deu um espírito de medo. Ele deu-te um espírito de amor. Sim, de fortaleza. Deus está a fortalecer-te. Deus está a estabelecer-se em ti. Deus está a fortalecer-se na tua vida no meio dessas circunstâncias nas quais tu estás a passar. E Deus está a dar-te esse espírito de moderação, uma mente sã, uma mente confiada nas suas palavras. Ora aí, ora conforme aquilo que Deus ponha no teu coração. Porque a palavra de Deus diz: tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por